Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Costa e esse aqui é o nosso canal de vlog. E hoje eu vim falar aqui sobre um assunto com vocês que é algo que depois que eu aprendi e eu entendi, a minha vida fluiu muito melhor. Sabe aquela coisa de você crescer em silêncio? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso de crescer em silêncio é algo que eu nunca acreditei, sabe? De você não ficar contando os seus sonhos, os seus planos pra ninguém. Eu, na minha ingenuidade, pensava que isso era bobeira, que era essas pessoas supersticiosas que acreditam nisso. Só que conforme foi passando os anos, eu fui vendo que isso realmente é verdade. E vou contar aqui então pra vocês alguns exemplos que aconteceu na minha vida e como eu consegui transformar isso e fazer a minha vida fluir muito melhor. Isso daqui que eu vou compartilhar com vocês é algo que já vem desde lá de trás, desde a minha adolescência, vem dando sinais. Só que eu só fui aprender recentemente. Há uns 2 anos atrás que eu fui aprender isso e que de 2 anos pra cá minha vida evoluiu muito mais do que todos os anos anteriores. Eu tenho certeza que muita gente aqui vai se identificar com o que eu vou falar. Começou lá quando eu tinha os meus 16, 17 anos, quando a gente tá pensando o que a gente vai fazer da vida, que profissão seguir, se vai fazer uma faculdade, se não vai. E comigo começou quando eu tava pensando que faculdade eu iria fazer. Eu queria muito ser fisioterapeuta infantil. Era algo bem específico que eu queria. Eu queria lidar com crianças deficientes, no qual para mim seria muito gratificante ver o desenvolvimento, a evolução dessa criança com a minha ajuda, né? Ali com a fisioterapia. Quando eu contava isso para as pessoas, todo mundo achava lindo isso que eu queria fazer. Mas começavam as opiniões, começavam os conselhos, que era assim, mas você tem certeza que você vai querer fazer isso? Porque pense bem, uma faculdade de fisioterapia é caro, para você ter dinheiro mesmo depois, só se você tiver a sua própria clínica, porque se for para você trabalhar para os outros, até você ter o retorno financeiro vai demorar muito tempo. Você tem psicológico para trabalhar com isso? Porque você vai estar lidando com crianças, você tem que ter um psicológico muito forte. Você tá preparada? Você tem certeza? E vinha aquela enxurrada de coisas. Aí eu pensei bem e acabei não fazendo, não me senti preparada para ser fisioterapeuta. Depois de passado alguns anos, eu pensei em ser cabeleireira. Mudei totalmente o foco, pensei em ser cabeleireira porque eu gostava muito de mexer com cabelo e eu e minhas primas a gente sempre ficava juntas, então a gente gostava de uma maquiar a outra, fazer a unha uma da outra, o cabelo, alisar, fazer um babyliss. Eu pensei, por que eu não faço um curso de cabeleireira e vou ser cabeleireira então? Quando eu contei dessa minha vontade, surgiram os mais de novo, mas você tem certeza? Porque você sabe, né? Tem um cabeleireiro em cada esquina. Até você conseguir ter sua própria clientela, vai demorar muito tempo. E o investimento que você vai ter que fazer com aluguel, com móvel, com produto. E se você pinta então o cabelo de alguém e essa pessoa não gosta da cor que ficou, vai brigar feio com você. E se você faz uma química, dá uma alergia no cabelo da pessoa e ela vai lá e te processa. Meu Deus, não, eu não quero isso, Deus me livre. Não segui a profissão de cabeleireira também, porque me colocaram medo. Falavam que eu tinha cara de ser professora, que todas as crianças gostavam de mim, que eu tinha que ensinar, que eu era bom ser professora, que eu só trabalharia de segunda a sexta-feira, que eu teria férias 2 vezes por ano e blá blá blá. Mas nunca me identifiquei com essa profissão de ser professora. Amo criança, mas não tenho paciência de ensinar. Então é algo que não daria certo. E as pessoas, tudo que eu falava que eu queria fazer era sempre, não, mas você não tem cara de ser isso, faz aquilo. Era sempre o que elas queriam e não o que eu queria fazer. E com isso, eu acabei não fazendo nada. Não fui cabeleireira, não realizei o sonho de ser fisioterapeuta, também não fui professora, como a maioria queria que eu fosse. E conforme foi aí passando os anos, eu percebi mais coisas acontecendo. Aí eu aprendi, a me calar. Fiquei quieta, parei de ficar contando tudo que eu queria fazer, tudo que eu pensava em fazer, planos futuros. Me calei de verdade. Porque quando eu comecei a fazer isso, e comecei a perceber que daí as coisas começavam a dar certo, porque não ia ter ninguém me desmotivando, tudo fluiu lindamente, né? Falando assim, mais um exemplo pra vocês. Quando a gente pensa em trocar de carro, você fala aí, sei lá, pra um amigo teu, um parente teu, que você quer ter, sei lá, um carro X lá. Ah, mas você tem certeza que você quer esse carro? Você viu como que ele gasta gasolina? Você viu o preço que tá o combustível? Você tem certeza que quer um carro beberrão desse? Ah, mas você vai pagar tudo isso na parcela? Você acha que compensa? E o seguro? Você viu o preço que tá o seguro, o IPVA desse carro? E o seguro também não tem como você ter um carro e não ter seguro. Você vai conseguir manter tudo isso? As pessoas sempre vai ter um mais. Muito difícil, gente, muito difícil você encontrar alguém que vai estar ali te incentivando, que vai estar falando pra você, não, se você tem vontade, cara, vai em frente, tenho certeza que vai dar certo, que você vai conseguir.
ter esse carro, ter essa casa, sei que teu negócio vai prosperar. Não vai falar que, por exemplo, você quer ser cabeleireiro, ou sei lá, você quer ser mecânico, você quer ter uma loja. Não vamos falar, tem uma em cada esquina, até você ter a sua clientela vai demorar. Eu conheço fulano que abriu uma, não durou 3 meses e teve que fechar, porque não aguentou, né, pagar ali as contas, não aguentou ter funcionário, enfim. Muito difícil a pessoa que vai estar ali te motivando, te colocando pra frente. E depois que eu aprendi a primeiro realizar e depois eu contar, é muito bom, por causa que você vê o espanto das pessoas, vendo você conseguir aquilo lá, e elas ficam pensando, como que ela fez isso, né? Só que ninguém vê por trás, né, dos bastidores, o que você tanto queria e o que você tanto lutou pra ter aquilo dali, por exemplo, né? Hoje eu posso falar que já tá realizado, mas essa casa que eu tô hoje, eu e meu marido, a gente sonhou muito, mas muito, em ter uma casa própria. Eu e ele já estamos juntos aí há 10 anos e por 9 anos moramos de aluguel. Nesses 9 anos, passamos por 5 casas alugadas. E a gente sempre com aquele medo de, será que vão pedir a casa? Porque já teve apartamento que a gente estava morando, que a dona resolveu vender o apartamento, então a gente precisava sair, o filho ia morar na casa e precisava da casa. Então assim, a gente sempre tinha aquele medo, né, de será que mês que vem a gente vai estar aqui ainda ou será que vão pedir a casa, né? E a gente tem 2 filhas, então era muito difícil ficar se mudando. Então a gente sempre teve o sonho de ter a nossa casa própria. Só que eu e meu esposo somos autônomos, né? Eu e ele somos empreendedores, então a gente não tem ali um salário fixo por mês. E quando a gente comentava com as pessoas que a gente queria ter a nossa casa própria, já vinham os questionamentos de mas como que vocês vão comprovar renda? Para um autônomo conseguir uma casa é muito mais difícil, porque você não tem ali a tua segurança de estar num trabalho CLT, é tudo mais difícil e tal. E a gente sempre foi desanimando. Quando surgiu aqui a oportunidade da gente comprar essa casa, a gente ficou quieto, a gente não falou pra ninguém conseguir tirar essa alegria que a gente tava. Então só quem sabia que a gente queria comprar a nossa casa era eu, meu esposo, as nossas 2 filhas e o corretor de imóveis, porque, assim, todo mundo que tava sabendo queria muito que a casa desse certo, né? Que era ali a nossa família e o corretor de imóveis mais ainda, né? Então, a gente não contou pra ninguém. Foram, desde o dia que a gente veio aqui nessa nossa casa visitar ela, uns 25 dias depois a gente já tava assinando o contrato e pegando a chave. E quando contei pras pessoas que eu finalmente tinha conseguido a nossa casa própria, a cara de espanto é impagável. Tipo, sério? Como que vocês conseguiram? Muito caro? E daí já começa a especulação, né? Mas é muito caro? Quanto vocês estão pagando na parcela? E isso não cabe a ninguém a saber, né? Só cabe a nós, eu e meu esposo, porque é a gente que paga aqui, né? Então, é algo assim que é muito legal. E principalmente também, a parte de quando você quer trocar de carro. Eu e meu esposo, antes a gente tinha um Onix. E o meu esposo, né, principalmente, sempre que a gente andava na rua, ele falava assim que ele queria ter uma Mercedes. Porque eu quero ter uma Mercedes, porque olha esse carro que lindo e não sei o quê. E ele ia profetizando que dali, que um dia a gente ia ter, que um dia a gente ia ter, que um dia a gente ia ter. E a gente comprou aqui a nossa casa no mês de outubro de 2024, né? Esse vídeo tá sendo gravado em abril de 2025. Quando foi em dezembro de 2024, adivinha, a gente conseguiu a Mercedes que meu esposo tanto queria. E é algo assim que foi surreal, nem a gente acreditou. Mas é algo que a gente queria tanto e a gente não contou pra ninguém. Só quem sabia era eu, meu esposo e as nossas filhas, que sempre estavam ali dentro do carro que a gente tinha na rua. E ele sempre que via uma Mercedes falava, a gente vai ter uma dessa ainda, a gente vai ter uma dessa ainda. Só que a gente não contava pra ninguém de, a gente quer ter tal carro. Porque a gente sabia que as pessoas iam desmotivar a gente, iam falar que quando estragasse a manutenção era cara, que é um carro que gasta muito combustível, que o seguro é caro, que o IPVA é caro. E que tudo isso ia desanimar a gente, mas era um sonho que a gente tinha. Então, a gente primeiro se calou e depois a gente mostrou pra todo mundo. E daí ver a cara de espanto das pessoas, que em menos de 2 meses a gente teve a nossa casa própria, se mudamos pra ela e depois ainda conquistamos um carro novo. É assim, é impressionante. E o segredo tá nisso, é você conquistar primeiro, depois você falar. Não fique contando pra todo mundo o que você quer fazer, os teus sonhos, as tuas vontades. Não conte pra ninguém. Faça a tua parte. Não adianta também você só querer, né, e não fazer nada para aquilo se realizar. Mas é você ficar agindo em silêncio. Você tá mexendo ali os pauzinhos em silêncio, em fazendo tudo acontecer. E em primeiro você conseguir e depois você contar. Por exemplo, aqui da minha casa, até eu pegar a chave,
eu não tinha contado pra ninguém. Até eu tá com a chave na mão. Porque mesmo depois de eu ter assinado os papéis e tudo, quando eles mandaram mensagem pra gente, tal dia pra vocês ir lá no banco pra assinar o contrato. Eu falava pro meu esposo, não, eu não vou contar ainda pra ninguém, porque vai que a gente chega lá e dá alguma coisa errada, vai que falta algum documento que a gente não tenha, vai que acontece alguma coisa. Então, a gente primeiro tava com a chave na mão, já tava aqui dentro de casa, com tudo certinho, aí a gente contou pra todo mundo. E aí essa dica que hoje eu quero deixar aqui pra vocês, não fique falando pra qualquer pessoa, porque às vezes a inveja, aquela coisa de quero te ver bem, mas nunca melhor do que eu, pode vir da pessoa que você menos espera. E infelizmente é o que mais acontece, das pessoas que a gente menos espera, da pessoa que é mais próxima da gente, é da onde vai vir a inveja, da onde vai vir ali o olho gordo, sabe? Então, não conta pra ninguém. Se você quer contar pra alguém, conta pra Deus. E Ele vai saber mais do que ninguém os teus desejos, Ele vai saber tudo o que você quer e Ele ainda vai te dar muito mais do que você tá pedindo. Essa daí foi a minha experiência que eu tive aí ao longo dos anos, que serviu de lição aí pra mim e que eu quero deixar aí pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já passaram por alguma situação assim, vocês já descobriram alguém invejoso que é próximo de você e você descobriu que a inveja vinha dessa pessoa. Me conta aqui nos comentários, tá bom? Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo.